segurança nos estádios. Eu peguei, em princípio, o caso do Esporte Clube Internacional, mas, né, de repente, conforme for a pesquisa, eu posso utilizar no meu estudo de caso os dois grandes clubes daqui. Não, mas a questão da arena, sim. E até porque depois ali eu vou explicar que eu quero utilizar um pouco a número de ocorrências dos GCRIMs, né, que foram instalados, foram implementados ao mesmo tempo nos estádios. Então, de repente, fica um pouco interessante de ver como é que está sendo esse momento. Então, o meu tema é a violência em torcedores de futebol, e eu chamei ele de construção da problemática justamente porque não tem ainda um problema muito bem definido, né, esse estudo ele surgiu, na verdade, de um complemento, assim, né, da minha dissertação. E, então, o estudo tem como objetivo entender o processo de implementação das câmeras de segurança dentro do estádio do Inter, né, o Beira-Rio. A problemática ela ocorre em torno da busca do entendimento dessa forma de controle social e qual a sua consequência para torcedores e espectadores dos jogos de futebol e para a sociedade em geral. Então, por que eu fiz esse questionamento? Porque, indo ao encontro também da fala do professor Dani, assim, eu percebo eu percebo não, né, os pesquisadores e a sociedade, mas como em geral a gente percebe que existe principalmente pelos discursos midiáticos, existe um clamor muito grande, um discurso assim de nossa, a sociedade brasileira é uma sociedade da impunidade, né? Então existe essa tendência muito forte de se resolver tudo através do direito penal. Assim, parece que o direito penal as pessoas acreditam que ele vai resolver tudo, assim, que tudo é demandado para o direito penal. Não, é um problema, então a gente vai demandar umas leis mais duras, ou vai tudo para o direito penal, assim. Então, o que eu tenho como algumas questões é, assim, qual o discurso do Estado, né, via seus representantes, então eu pretendo fazer entrevistas com os juízes que já participaram que estão ligados ao GCRIM do Beira-Rio, né? Quais são os discursos né, ir analisar também o Estatuto do Torcedor, a sua mudança de 2003 para 2010, que foi justamente indo nesse movimento de endurecer mais, né, as leis. Então, quais são os discursos dos gestores dos estádios, né, Beira-Rio enquanto estádio privado? Então, aqui é importante essa distinção do Beira-Rio enquanto um estádio privado, que talvez tenha alguns também discursos mais específicos, diferentes de outros estados onde, né, o Estado também o Estado é proprietário dos estádios e dá, sei lá, não sei se eu posso chamar de concessão, mas para algum clube gerir aquele estádio. Beira-Rio não, Beira-Rio ele é totalmente privado e a Arena também. Então, o que está por trás desses discursos desses gestores dos estádios, né? No meu caso, Beira-Rio. Então, quais as consequências da implementação? Porque a justificativa para ela, né, no caso do Beira-Rio, é seguir a lei, né, o Estatuto do Torcedor, e prevenir crimes dentro do estádio, ou delitos, enfim. Então, eu pretendo comparar o que aconteceu de fato, assim, depois que elas foram implementadas. Né? Se, na verdade, elas respondem a um discurso mais preventivo, que seria, né, o motivo, ou na verdade ele está por trás disso reforçar a repressão, né, e enfim, o controle repressivo do Estado. Então, como torcedores e gestores avaliam a situação hoje, 6 anos após a implementação? Na verdade, eu também coloquei ali algumas reflexões teóricas que vão guiar um pouco do trabalho. Né, que é o Eric Dunning. O Elias também é parte do controle social e a questão das configurações sociais. E o Eric Dunning, ele é digamos, um discípulo do Elias, que ele trabalha muito com a questão dos torcedores hooligans na Inglaterra. Né? Então, ali eu coloquei as configurações que são importantes na investigação sobre... as configurações que são importantes na investigação sobre o desporto. É necessário estudar na história do desporto uma sequência padronizada de alterações na organização, nas regras e na configuração atual do próprio jogo. O importante para a sociologia é se preocupar com como e por que certas regras e normas, né, que elas não existem independentes das pessoas, se tornaram aquilo que elas são
em um dado momento, prestando atenção ao processo de desenvolvimento dessas regras. Então, no meu caso, é ver mais um pouco desse movimento, né? Eu pretendo comparar a década dos anos 2000 até hoje, né, o que de fato, a partir dos discursos dos torcedores, das ocorrências no GCRIMS e do discurso dos juízes, do promotor e do defensor público que lá atuam, né, o que eles estão enxergando de diferença, e aí então tentar analisar se realmente vai ao encontro dessa forma mais repressiva, ou se eles têm essa noção de, não, estamos prevenindo o crime. Os crimes dos delitos dentro dos estádios, e o nosso estádio é um estádio menos violento, as pessoas podem ir e tal. Porque o Estatuto prevê também que a segurança do torcedor ele seja até 5.000 metros em torno do estádio, né? E tem toda a questão com o torcedor que, com a modificação do Estatuto em 2010, o torcedor ele é responsabilizado também em todo o trajeto. Então, a partir do momento que ele saiu de casa, para ir ao estádio, ele já está com esse aporte diferenciado. Não sei se eu posso dizer assim. Esse aporte jurídico diferenciado, assim, ele encaixa no quadrado ali, né? Então, nas sociedades mais complexas atuais, o processo civilizador proporcionou o aumento do controle social, do aumento do controle social ao domínio da excitação exagerada. E ali é um pouco da questão do autocontrole, né? Se as câmeras realmente produzem esse efeito social, assim, o autocontrole, estou sendo vigiado, o simples fato de eu saber que há câmeras no estádio, né, os avisos se existe esse efeito, né? Então, ali a minha justificativa, ela gira em torno também da preocupação atual com a segurança pública, né? E o caso da violência no futebol, ele também está presente nesse meio. Lembrando que ontem, na Argentina, um jogo foi interrompido entre Estudiantes e Lanús em virtude da morte de um torcedor, né, fora do estádio, e toda a confusão que ainda não se tem, né, muito bem mapeado o que de fato aconteceu. Mas, enfim, o jogo precisou ser adiado, um torcedor foi morto, outro está ferido, eu ainda não sei se acabou falecendo ou não, mas enfim. E o combate à violência nos estádios é uma das ações do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, né? E no Congresso o assunto foi tema do projeto de lei número 4.869, em 2009, né? Já foi enviado para o Executivo, né? E alterou o Estatuto de Defesa do Torcedor de 2010, a Lei 10.671, de 2003, ele foi alterado em 2010, né? A Lei 10.671 de 2003 e Lei 12.299 de 27 de julho de 2010, né? O texto criminalizou os atos de violência nos estádios de futebol, ele deixou... ele acabou endurecendo com os torcedores. E, na verdade, também é uma das minhas inquietações, né, que me fizeram questionar e fazer a reflexão acerca desse tema, é porque na minha dissertação, e alguns pesquisadores, como o Maurício Murat, que é uma referência em sociologia do futebol no Rio de Janeiro, né, e o Pimenta também, que estuda torcidas organizadas há muito tempo, eles sempre concluíram muito que, ou uma das conclusões era que a questão da invisibilidade, né, e na minha dissertação eu observei também isso muito no discurso dos torcedores que eu chamei de comum, né, que não tem nenhum vínculo com torcedor organizada formal ou informal, mas também no discurso dos torcedores organizados, né, que essa questão da invisibilidade. Eu estou no estádio, eu posso... Enfim, se eu tenho alguma rixa com algum outro grupo, lá da onde o meu meio social, onde eu vivo, na minha residência, ali é o momento em que eu posso fazer alguma coisa contra ele ou ele contra mim, sem que nós sejamos exatamente punidos por isso, né? Então, é muito esse discurso da punição. Nossa, as pessoas precisam, principalmente os torcedores comuns, eles precisam ser identificados, eles precisam ser punidos, né? Eles precisam, em última análise, serem presos, enfim. E o Estatuto também prevê que o juiz ele pode converter essa lei, eu me comprometo também até com o pessoal do direito, até porque eu vou entrevistar o juiz, né? Em ver mais adentro como funcionam essas penalizações.
Mas eu sei que o juiz ele pode converter a pena, no caso ali, que foi de alguma coisa que prevê de 6 meses a 2 anos de reclusão, que ele possa converter em, ao invés disso, tu vai ficar de 3 meses ou até 3 anos sem ir ao teu estádio, do teu clube, assistir ao teu time, e também não pode ser encontrado aos arredores do estádio, né, nos dias de partida. E não pode ter qualquer outro tipo de movimento com briga de torcedores, né. Então, eu só coloquei ali algumas coisas que o Juizado Especial Criminal ele foi implementado em abril de 2008, né, na partida contra o Paraná, no caso internacional contra o Paraná, pela Copa do Brasil. Né, cada audiência tem um juiz de direito, um promotor público, um defensor público, e lá no estádio Beira-Rio, há 64 câmeras no estádio, né, e eu coloquei ali por último a foto onde a sala de monitoramento do Beira-Rio, e um caso que ficou muito conhecido, que foi o caso do torcedor Hierro, que foi, na verdade, ele foi identificado por uma das câmeras de vigilância, na verdade mais de uma, né? E isso tornou um caso muito emblemático nacionalmente. Eu lembro que no Jornal Nacional foi comentado com uma forma muito positiva. Sim, agora sim estamos identificando os torcedores devidamente, que são responsáveis por isso, por esses atos de violência, então eles podem ser, né, eles serão presos, serão devidamente punidos, né? E na verdade, o que talvez a gente possa perceber é que talvez por trás desse discurso também há uma força muito grande, e talvez os clubes tenham comprado isso né, essa ideia de uma forma muito tranquila, porque livra, na verdade, o clube de qualquer... Se o clube identifica o torcedor, ele fica isento de qualquer penalidade, né? Como no caso do Hierro, o Inter não sofreu uma penalidade em função de ter, até o momento em que ele identifica o torcedor responsável por aquilo. No Grenal do ano passado, quando o torcedor gremista tirou um jorrão no preparador físico, dos preparadores físicos do Inter, ele foi identificado, então o Grêmio também não sofreu nenhum tipo de sanção, não sofreu nenhuma penalidade em função disso, né? Então, na verdade, é uma pesquisa que eu estou começando, né, e é com relação à minha especialização, e eu acho que é isso, assim, é só... Então, muito obrigada. Nós vamos passar agora, então, para o segundo eixo, com mais 2 apresentações, e fazemos, então, uma discussão ao final dessas apresentações sobre todas as apresentações já feitas nessa manhã. Eu convido, então, a Rosiméria Aquino da Silva, que é professora da FACED, aqui da URGS, e o Lívio Silva de Oliveira, que é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS. Bom dia, jovens. Estão me ouvindo? É um prazer estar de volta a esta casa. Fiz minha formação aqui, licenciatura e bacharelado em Sociologia. E hoje trabalho com os estágios, né, os alunos estagiários de Sociologia, né, jogados à dura realidade da escola, como muitos deles dizem. Rose, não sabíamos que o mundo real era tão real. E esse trabalho assim, tem me permitido, né, circular pelas escolas públicas de Porto Alegre, né. Em alguns casos, os alunos conseguem me
convencer também a ir para Novo Hamburgo, Sapucaia, Viamão. Ai, mas é tão pertinho do Campos do Vale. E essas visitas, enfim, têm me colocado, né, naquilo que muitas professorinhas assim como eu, né, chamam de colocar o pé no barro. Vamos até lá, vamos ver como é que é isso, né, de trabalhar os nossos conteúdos, né, com os jovens, né, e ver, estar também próximo, né, das situações, das problemáticas, né, que hoje compõem os cenários escolares. Né. Bom, esse tema aqui, escola, violência e minorias sexuais, né, não surgiu apenas da minha mente doentia, né, ou influenciada, né, por leitura. Né. Na verdade, nós somos procurados por uma secretaria, né, da SMED, né, da Rede Municipal de Educação, né, que nos propôs uma parceria, né, e a proposta deles é justamente, né, de que nós realizássemos, né, uma pesquisa, né, sobre a questão da violência na escola, né, abordando questões de gênero e de sexualidade, né, e também propuséssemos, né, cursos de formação com os professores. Né. Então é um pouco desse trabalho, né, que eu vou trazer aqui para vocês de uma forma bastante objetiva, né. Eu falo demais, principalmente de manhã, mas aí eu fiz umas lâminas, né, para que o meu furor falante da manhã, né, seja freado aqui. Né. Então, a partir do que foi proposto, né, desse trabalho, junto à SMED, né, mais as preocupações trazidas, né, pelos meus alunos estagiários nos últimos anos, nós formatamos aqui esse objetivo, né, que trata, né, justamente, né, da análise do que nós estamos chamando aqui de relações de desigualdade, de sexualidade no âmbito escolar. Né. Aqui já começa um pequeno problema sociológico, né, desigualdade. Né. Os autores, né, sobre os quais nós nos debruçamos, né, e que fundamentam essa pesquisa, eles são autores especialmente, né, do campo pós-estruturalista, tá? Autores como John Scott, Judith Butler, né, Beatriz Preciado, que está nos enlouquecendo de ver, né? Agora enxerguei a professora Cláudia ali, que também está enlouquecendo nas quartas-feiras, né? Junto a nós, né, nesse estudo da Beatriz Preciado, que tem trazido questões bastante instigantes, né, para se pensar a sociedade contemporânea. Né? E eu digo para vocês que já temos um problema sociológico aqui, porque essa palavra, desigualdade, né, ela remete, né, àquilo que o Derrida chama, né, de uma certa tradição que as palavras carregam, né, os rastros de uma tradição. Então, desigualdade parece bastante associado, vai ser uma palavra que caminha junto a uma certa tradição da sociologia, né? Que pensa justamente os problemas sociais, né? Mais pela ótica macroestrutural, né? E aí tem todas as discussões do campo econômico, enfim, né? E os estudos pós-estruturalistas, né, se debruçariam mais para esse universo micro, né, das relações que se estabelecem ali entre as pessoas, né, na sala de aula, né, nas relações entre alunos e professores, né, na análise dos currículos. Então, né, seria esse ambiente micro, digamos assim. Né. E aí o grande desafio que nós nos colocamos, porque nós temos, né, como pretensão pensar a violência, né, e a violação dos direitos humanos, foi justamente pensar na possibilidade de utilizar esse termo, né, desigualdade de sexualidade, a palavra desigualdade, né, a partir dessa configuração que se verifica hoje no ambiente escolar, né,
qual seria a potencialidade, né, dessa palavra, já que ela é muito comum, né, nos estudos sobre violência, né, para pensar as questões relativas a essa temática, né, que se dão no ambiente da escola. Bom, então, quer dizer, pensar essa tal da desigualdade, né, e quais seriam as repercussões dessa desigualdade na violação dos direitos humanos direcionados a grupos sociais de maior vulnerabilidade social inscritos nessa relação. E aqui nós elegemos, e aí eu vou dizer para vocês que também não é só algo né, que nós pensamos numa manhã feliz, assim, quer dizer, isso foi resultante também da pesquisa, né, que nós já fizemos assim, em 5 escolas, mais encontros com professores, com alunos de oficina, tá? De que minorias, as chamadas minorias sexuais, alguns colocariam entre aspas aqui, constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgênero, tá? É um grupo social de grande vulnerabilidade, né? No cotidiano escolar, né? Em face às pequenas violências, né? Seja ela o bullying, né? Que para alguns é uma palavra da moda, né? Para outros não, tá? Violência simbólica, né? E violência física, né? Seria, digamos assim, esse grupo social seria um grupo preferencial, tá? Assim, um alvo preferencial, né, dessas múltiplas violências que se dão na escola, né? Não são os currículos, né, que como vocês sabem, todos estudaram biologia aqui, né, privilegiam, né, a norma, né, aquilo que os estudiosos pós-estruturalistas, né, chamam, né, de norma heterossexual, né, mostram o mundo como heterossexual, né, desde os primeiros anos da infância. E esse grupo social, né, ficaria, né, alijado dessas discussões sobre sexualidade, reprodução. Bom, eu vou rápido porque eu estou me alongando. E aí nós nos propusemos justamente analisar né, como se dá a constituição da sexualidade nos currículos escolares. Né? Aí analisamos os planos, conversamos com professores, realizamos oficina, né, e qual foi a nossa grande surpresa, né, quando constatamos que sim, a heteronormatividade é hegemônica. Oh, que graça! Tá? Também as concepções de violência, né, de bullying, né, de direitos humanos, né, que estão presentes na cultura escolar. Direitos humanos, né, bastante associado, né, àquela ideia que se tem não só no senso comum, mas também em alguns cursos, né, em algumas formações nesta universidade aqui, né, de que existe um grupo de pessoas, sei lá, 6, 7 pessoas que não têm, não sei como é que é 7, acho que é um número cabalístico, né, que não tem mais o que fazer, né, que ficam ali esperando, né, que o nosso bom policial haja, usando assim uma força, né, em demasia, né, durante em alguma das suas abordagens e tal, aí vai lá denunciar esse policial. Quer dizer, são pessoas que não têm mais o que fazer a não ser defender bandido. Se dizia isso quando eu era criança, ainda se diz isso? Né? Se diz isso na escola, né? E isso está presente, né, também nessa dinâmica, né, ali, onde se pensa, né, grupos sociais, né, de maior vulnerabilidade. E de qual é o entendimento, né, que a comunidade escolar tem, né, com indivíduos, né, identificados como integrantes de minorias sexuais. Agora, no sábado, né, nós realizamos um trabalho assim, com 80 jovens, mais alguns professores, né, jovens do ensino médio, da escola Emílio Meyer, né, de Porto Alegre, né, e surgiram coisas muito interessantes. Essa ideia, né, por exemplo, de que os gays sofreriam a violência na escola, né, seria um alvo preferencial, porque eles não sabem se defender. Né? Então, toda uma discussão, e que eu acho que já há algum tempo, né, se faz aqui no GPPC, né, e que foi também responsável assim, pelo surgimento dos meus primeiros cabelos brancos, né, de que a violência, né, é parte do nosso processo de sociabilidade. Está nas relações que as pessoas estabelecem umas com as outras.
Em última análise, assim, numa visão assim, bem darwinista, nós estaríamos aqui, vocês estão aqui, vocês jovens, bonitos, hoje nessa manhã, porque são pessoas competitivas, são pessoas violentas, entende? A violência também nos compunha, né? Não desistimos, quer dizer, a nossa autoestima não foi tragicamente abalada quando alguém nos disse, né, que nós não éramos capazes, né? Nós acreditamos que nós éramos capazes, por isso estamos aqui. Então, quer dizer, vai entrando, né, como dinâmico, como algo próprio, né, do processo de sociabilidade e de constituição dos indivíduos. Então, os jovens trouxeram assim, inúmeras situações, né, nas quais o argumento deles, né, era de que as chamadas minorias, né, principalmente os gays, porque imitavam as mulheres, porque eram frágeis, porque eram donzelas, porque eram penélopes e tal, né, estariam, né, mais sujeitos a essa violência, porque hoje em dia a pessoa tem que saber como se defender, né? Até as gurias sabem se defender, por que essas bichas não sabem? Tá? A ideia seria mais ou menos essa. É claro que nós trouxemos imagens bonitas, né, de gatinhos, plantas, é possível construir um mundo melhor, é possível como, né, com amor, amigos, todos somos amigos, porque é a nossa missão, nós somos pessoas que fazemos, é a nossa parte, né? E também porque nós acreditamos um pouquinho nisso, senão não sairíamos de casa. Né? Aqui alguns autores, né, que nós estamos estudando, enfim, e que nos ajudam, né, a pensar sobre essa temática, né, da violência, do bullying, né, qual seria a diferença entre eles, se são a mesma coisa, enfim, e a escola, né? Na seara ali da sexualidade, né, Foucault, né, obviamente, né, e agora esses autores que é muito provocativo, né, que nós estamos estudando também, né, como Judith Butler, não está aqui nos referenciais, e Beatriz Preciado. A professora Guacira Lopes Louro também, né, que é uma estudiosa, né, aqui da nossa universidade, né, que já há algum tempo vem estudando, né, acerca da teorização queer, e a questão da sexualidade na escola. Né. A nossa hipótese, né, é de que existem dispositivos pedagógicos, eles não é algo externo à escola, assim, eu lembro que se trouxe uma discussão, né, essa discussão que nós fizemos no sábado, né, alguém disse, mas o mundo que nós vivemos é um mundo homofóbico, então, né, ficam lá vendo os trapalhões da minha época, de dia, Zorra Total e não sei nada, os programas aí da moda, Esquenta, Esquenta, vocês assistem Esquenta? Que tá super na onda agora, né? Esquenta. Não faça essa cara que assim você assiste de vez em quando. Novela também, não finjam, tá tudo aqui. Quer dizer, as personagens homossexuais, né, são mostradas sempre, né, de uma forma estereotipada, né, são motivo de piada, gozação. Então, como é que vocês acham que isso não vai acontecer aqui na escola? Né? Vai acontecer aqui também. Né? Bom, tudo bem, sabemos, né, desse mundo externo, mas sabemos, né, que aí tem nós estamos numa certa encruzilhada filosófica, né, quando nós separamos os mundos, né, de teoria e prática, o que é escola, o que é o mundo externo. A gente sabe que as coisas não são bem assim, mas em termos didáticos, né, nós organizamos dessa forma até para entender essas instituições. Aliás, o professor Dani estava falando do Presídio Central, né, e eu lembrei, né, de uma das escolas que nós visitamos, assim, até a entrada, sabe, assim, aquele zinco cortado na porta, assim, um quadradinho, veio um susto, lá no Piratininho, tá? Quando eu estive ontem, né, ontem à noite no Piratininho, né, eu toquei ali na porta, né, bati na porta, e vi que tinha uma campainha, né, e aí alguém abriu, assim, com uma cara de carcereiro, aquele quadradinho, sim! Oi, tudo bem? Eu vim aqui assistir a aula da minha estagiária. Pode entrar! Qual é a diferença? Instituições que têm coisas, né, muito similares. Hospitais, né, os manicômios, né, igual Foucault estava aí para nos dizer que as diferenças são muito sutis e, por que não dizer, né, quase que assim, né, aquelas linhas assim, né, muito fáceis assim, de serem rompidas. Né? Então, o imperativo heterossexual, ele é constituído nas instituições escolares, sim, também no social como um todo, tá?
E jovens LGBT, né, configurariam assim um grupo social de grande vulnerabilidade. Né? Bom, aí a metodologia, né, nós fizemos esse mapeamento, né, ainda bem, que foi a SMED que nos procurou, então eles foram muito acolhedores, não vivenciamos assim todas aquelas dificuldades que normalmente se tem, né, para iniciar uma pesquisa, vai aqui, vai ali, não deixa, tal. Mas eles nos trouxeram, né, a proposta, né, de fazer essa pesquisa. Né? Aí escolhemos assim algumas escolas assim, localizadas, né, em lugares estratégicos, assim, bairros estratégicos de Porto Alegre. Até agora foram 5 escolas. Foram distribuídos questionários, né, de alunos e professores, o que tem gerado bastante dor de cabeça, né? Não só para mim, mas também para os meus bolsistas lá, porque nós temos também assim, uma série de críticas, né, ao uso dos questionários, se seria um bom instrumento ou não, né, se está direcionando a resposta, se não está, né, esses dilemas, né, que vocês sabem, né, que compõem a nossa vida aqui de pesquisador. Tá? Observações, entrevistas, né, e já começamos, né, algumas oficinas e grupos sociais, né, que seria um modelo de questionário que nós aplicamos. Bom, aí depois, né, seria toda uma discussão sobre essa dimensão social da sexualidade, né, que no nosso entendimento já saiu, se é que alguma vez esteve no âmbito privado, né, ela é pública, ela tem uma dimensão social e é central nas nossas vidas, né, a gente só tinha ilusão de que ela era privada nos filmes, ou na lua de mel, mas que nem na lua de mel, nem para as virgens. Na lua de mel. Eu lembro que uma aluna, né, uma vez me disse, né, professora, a primeira vez que eu transei, eu me dei conta que a minha mãe, minha avó, meu pai, estava todo mundo dentro do quarto, né, me olhando e dizendo, mas tu era sem vergonha, eu já desconfiava disso. Então, quer dizer, uma dimensão, a sexualidade, né, teria uma dimensão social, sim, né, e sobre ela nós tentamos pensar, né, nessas instituições, nas escolas. Tá? É isso, obrigada. Obrigada, Rose, pela tua apresentação. Agora vamos para a última apresentação da manhã, do Lívio, que é Representações Sociais da Violência, Juventude e Criminalidade no Projeto Territórios da Paz. Bom dia a todos. Meu nome é Lívio Oliveira, sou aluno do segundo ano do mestrado, sou orientador do professor José Vicente Tavares dos Santos, como Vitor. Sou da mesma turma que ele. Desculpa a minha voz, eu estou meio gripado, e aí não vai sair do pé. Vou falar mais próximo do microfone para que eu possa me ouvir. Então, a apresentação do meu trabalho é um recorte da minha dissertação de mestrado, que é sobre território e representações sociais para a formulação de políticas públicas, no caso, território de paz, trabalho comparativo. Esse trabalho tem como objetivo identificar e analisar as representações sociais do binômio juventude e criminalidade no transporte da política pública de segurança, no caso, o projeto Território de Paz, que apresenta um foco bem definido que diz respeito à juventude e criminalidade nos recortes de gênero, etário e social. Meu objeto empírico é Canoas, no caso Guajuíra, e Porto Alegre, no Território de Paz do Santa Teresa. A princípio seria estudo sobre o Pronas, só que o Pronas já fechou um ciclo e agora entramos no projeto, no programa estadual, que é o PROES, que é análogo, que incorporou os projetos do Pronas para o Estado, que prevê a integração entre os 3 entes federativos, Estado, município e União. E nesse caso, o município como ator de política pública de segurança.
A minha metodologia seria observação empírica, entrevista, revisão bibliográfica e pesquisa documental. Os objetivos do território de paz, no caso, são bem específicos nas análises dos relatórios que eu já fiz. Atividade de prevenção, crime e repressão qualificada do próprio crime. Formação dos agentes de segurança pública para mediar e prevenir conflitos. Formação de liderança comunitária para a promoção de uma cultura de paz. Segurança pública que não se encerre apenas em ações policiais. Nesse caso, o objetivo mais claro é a redução das ocorrências de crime violento nas localidades que recebem os territórios da paz. No caso, um crime específico é o homicídio, que é um crime que a cifra oculta é muito difícil. Esses são os projetos dos territórios de paz, no qual na minha dissertação, eu vou focar mais os Mulheres da Paz e o Protejo, que tem a ver com as questões da juventude, da categoria social jovem, na criminalidade. Mulheres da Paz é um projeto para empoderamento, que acabou acidentalmente empoderando a mulher e dando outras vias, no caso mais específico do Guajubiras, para o combate, a prevenção da criminalidade, porque elas são as responsáveis por recrutar os jovens para o Protejo, que está tendo uma reformulação no Guajubiras, no caso, do próximo semestre de 2013, que vai começar agora, que é os quadrantes, que é uma mudança completa no paradigma da própria política em si, que prevê a contradição, né, no caso, que vai ser realizado no Guajubiras, mas a população do Guajubiras não vai poder se inscrever nem no Mulheres da Paz e nem no Protejo. Então, é algo que até agora ninguém está entendendo exatamente como é que vai funcionar, porque vai ser sediado no Guajubiras, mas vai atender aos quadrantes, os dois projetos, Mulheres da Paz e o Protejo. Então, essa é a minha pergunta para a questão na categoria jovem, social jovem. Como se articulam e quais são as representações sociais sobre a categoria jovem para a promoção de projetos de segurança pública, mais especificamente no projeto nos territórios de paz? Partindo dessas definições da regularidade do social jovem, que não é universal, a gente tem diferenças do jovem, tanto econômica, política, social, e nisso, mas se cruzam informações, por exemplo, da violência letal, que os jovens são as maiores vítimas de morte não natural, regularidade no perfil das vítimas dessa violência, no caso, a regularidade no perfil etário, social, e isso acarreta numa situação de vulnerabilidade que a gente encontra nas vítimas, ou nos envolvidos em ocorrências criminais. E um fator que é importante nisso é a violência como valor. Tanto essa regularidade nos perfis é de gênero também, que é a questão do gênero masculino. A violência externa, ela atinge muito mais o gênero masculino. Normalmente, a violência contra a mulher é do âmbito doméstico. Então, é uma outra característica. E aí, a partir dos territórios de paz, a gente problematiza a questão da territorialização da criminalidade, estigmatização social da população marginalizada, que são suspeitos ideais, seletividade do sistema penal, modelo de policiamento repressivo, que privilegia ainda uma cultura que ainda privilegia os métodos violentos, a ponto de o policial que há o esforço de mudança de paradigma para um policiamento mais humanizado, mas esses policiais são pejorativamente tratados como lights,
Light. É o cara que não trabalha, é o cara que é o boa-vida. Abandono histórico do Estado de áreas populacionais de camadas mais pobres, espetacularização da violência por parte da mídia, que isso é muito importante nesse sentido. Na questão que a gente vê, por exemplo, na ocupação de territórios, principalmente no Rio de Janeiro, que houve todo um arcabouço midiático para as ocupações, principalmente do Complexo do Alemão. E aí teve toda aquela questão da cobertura, de atirar ou não, enfim. E o conceito de justiça na sociedade civil, que eu pergunto, vingança, porque a justiça privada, ela me caracteriza uma vingança, por exemplo, e a eliminação material do criminoso ou do suspeito criminoso, que ele atende todo um perfil de estigmatização, que são valores depreciativos a ele merece que o valor da vida dele é relativizado a ponto de ter a subtração da própria vida, ou seja, ele não tem os direitos plenos nessa questão da cidadania. E esses são os referenciais teóricos do estigma e construção de identidade de Algorithm, seletividade do sistema penal para analisar as irregularidades apresentadas a respeito de pessoas desenvolvidas em ocorrências criminais. Eu utilizo também o Michel Nissi, o Cândido de Lima, o próprio professor José Tavares dos Santos. E sobre a teoria do reconhecimento, eu utilizo o Axel Honneth para a questão da luta pela consecução de direitos dessa população, que a ideia de segurança pública não só se encerra na questão de polícia, mas também na distribuição de direitos, como direitos humanos, direito à acesso à cidadania, porque o direito à vida também está implicado na questão de segurança pública. Ora essa, como é que o Estado não garante o próprio direito à vida só porque eu moro numa vila ou eu não atendo uma expectativa de comportamento que está sendo criminalizado. E aí a gente entra nessa questão também dos territórios, da territorialização. É uma forma de controle social e de promoção de justiça e cidadania na questão da socialização. Bom, minha apresentação era bem sucinta porque falaram que era 10 minutos só, né? Então, eu encerro aqui. Muito obrigado. Obrigada, Lívio, pela tua apresentação. Nós temos agora, então, um tempo para fazer o debate, para ouvir um pouco a plateia, algumas inquietações, dúvidas, questionamentos, porque um pouco a ideia desse seminário é tanto a ideia de visibilizar, de divulgar, divulgar e disseminar um pouco do que os pesquisadores, estudantes, né, do nosso grupo de pesquisa têm trabalhado, as suas pesquisas, né. Então é interessante porque nós observamos, né, estudantes, pesquisadores, professores que estão em diferentes momentos da sua trajetória acadêmica e também em diferentes momentos da sua pesquisa. Então nós temos aqui alunos, né, que entraram nesse ano no mestrado, que estão no segundo ano, pessoal que está no doutorado, então pesquisadores já que estão com a sua carreira consolidada. Não. Então é interessante por isso, assim, para se constituir mesmo num espaço de debate, de troca, né, dessas pesquisas que estão em diferentes momentos, ou pesquisas que já estão concluídas, pesquisas que estão no início, né, do seu debate teórico, do seu delineamento do objeto. Então é realmente um momento propício para a discussão, para a gente poder ampliar o debate, ouvir um pouco as questões, né, sugestões, inclusive de vocês aqui da plateia. Então eu gostaria agora de abrir esse espaço para o debate. Não sei se alguém tem alguma...
bom dia. Meu nome é Thiago, eu sou aluno do PPG em Ciências Sociais da Unicinos. Fiquei sabendo essa semana do evento e falei, vou dar uma chegadinha lá para ver o que acontece com os colegas aqui. Eu estou trabalhando também com pesquisa sobre violência e juventude, né? Comecei agora o projeto de pesquisa no doutorado. Acho que pode falar assim, a gente fala tudo, né? Pode ser? Pode ser. Então, e aí, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Lívio ali, sabe? É que eu tenho pensado um pouco a respeito, assim, que na minha dissertação do mestrado eu fiz uma pesquisa com jovens numa periferia urbana da cidade do Paraná, lá em Paranaguá, e uma das coisas que surgiu foi essa dimensão da territorialização da violência, da criminalidade e tal, né? Só que ao mesmo tempo eu tenho feito algumas leituras que tratam um pouco dessa dimensão da circulação do jovem pela metrópole, né? Lá no meu objeto empírico da dissertação não tinha, porque era uma cidade de médio porte, estava um pouco mais restrita a uma vida, enfim, diferenciada num contexto de metrópole, né? Então eu queria ver contigo se tu observa isso também, assim, se é possível pensar em trajetos, em circuitos de jovens urbanos, assim como o Maiane lá na USP tem trabalhado, e se essa violência e o crime ele se situa ou se ele transita, se a gente pode seguir esses jovens numa trajetória pela cidade e tal. Mais alguma pergunta? Vamos lá, Foga, uma conversa, assim, tranquila. Minha pergunta para o Vitor, na realidade, que está do seu lado, vai ter que falar alto, né? Sobre essa na hipótese sobre a questão da criminalidade também ter aumentado o controle do governo nos seus estatísticos, que antes poderia ter sido notificado, e essa questão de promoção da ter entrado, na realidade, criminalidade social, vai tentar Mais alto nível. Vocês aqui, vem cá. Bom, a pergunta para o Vitor foi sobre a possível a hipótese de subnotificação estatística na China, já que agora com essa nova mudança de paradigma de policiamento e tal, os índices de criminalidade na China, no caso homicídios, poderiam ser altos, mas agora se registra e nisso se consegue um alto índice de criminalidade ou um aumento na taxa de homicídio. Isso seria uma hipótese, no caso. Bom, a minha questão é para todo o grupo de violência e cidadania. Eu sou das letras e eu faço eu trabalho com, na verdade, a literatura, né? E eu trabalho com 3 obras carcerárias, literatura carcerária. Uma delas é que deu origem ao filme Estação Carandiru, na verdade, né? Do médico Drauzio Varela, Estação Carandiru. Outra é uma obra chamada Se Ela Fala de Mulher, que é o jornalista, o Antônio Carlos Prado, que fez um trabalho voluntário no presídio feminino, né? E outro é Memórias de um Sobrevivente, que é escrito pelo próprio presidiário Luiz Alberto Mendes. Bom, e a minha preocupação no momento é entender quais são as condições históricas que propiciaram que essas vozes, de repente, surgissem, né? Fosse possível ser escritas, né? E fosse possível ser lidas hoje, nesse momento. São obras a partir do ano 2000, né? Então, a minha pergunta seria mais ou menos assim, de onde veio esse debate em torno da violência e cidadania? De que lugar se está falando? A partir de que momento? Enfim. Na verdade, não é uma pergunta, eu quero fazer um comentário com a professora Roseli, que a gente tem uma coincidência acontecendo, que ela estudou no colégio. Ela estudou no Piratini, eu também estudei e agora eu estou fazendo estágio lá.
largo aparato de câmeras de segurança, tinta anti-pichação, muro alto, crachá. Só dá pra entrar com crachá. Eu sou barrada lá todos os dias porque eu não tenho crachá, eu sou muito jovem, eu não tenho cara de professora, né? Então todos os dias me olham e dizem assim, ai, quem tu é? Ah, sou professora de sociologia. Hã? Como assim? Daí todos os dias eu sou barrada. E não temos mais problema de violência com os alunos que estão vigiados, né? Mas, porém, eu agora participo dos conselhos de classe, né? E visualizei situações de violência tanto simbólica quanto física nesse conselho de classe, que não tinha nenhuma câmera vigiando os professores. Então, uma professora extremamente raivosa, assim, bateu na outra, porque eles estavam discutindo o que fazer com a pior turma da escola. E eles violentam os alunos o tempo inteiro. Assim, o conselho de classe é os professores organizados em U e uma parede com data show mostrando a foto de um por um, enquanto os professores, né, fazem os seus comentários muito agradáveis sobre a família dos alunos, sobre as questões psicológicas que eles passam por só e etc. Tem a questão da segregação lá também, que as turmas A, B, C e D só tem alunos aprovados, os reprovados são segregados para F, A, G, etc. Muito, muito ruins são segregados para a tarde e os péssimos, assim, que com certeza vão evadir, são segregados para a noite. E quando esses alunos dão um problema, que é bem seguido, acontece essas brigas no conselho de classe. Então, o comentário é esse. Eu acho que elas tinham que botar umas câmeras lá na sala de conselho de classe. Minha questão é do livro, na verdade. Eu sou Lisiane, sou educadora social do CREAS Glória Cruzeiro Cristal, na região de Santa Teresa, né? E eu trabalho com adolescentes em situação de ato educacional, né? Acompanho os adolescentes em situação de ato educacional.